Olá, está começando o primeiro episódio da segunda temporada do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Aqui você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que promovemos durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. O tema da conversa de hoje, que parte da videoconferência gravada no dia 16 de setembro de 2020, é Ensino, Pesquisa e Extensão para licenciandos em Cinema e Audiovisual. Conversamos com Carolina Amaral, pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da UF, Liana Lobo, professora efetiva de Audiovisual do Núcleo de Arte do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, e Alice Barbieri e Clara Couto, licenciandas de Cinema e Audiovisual da UF. Esse encontro teve a mediação de Rafael Romão. A equipe responsável pela realização dessa temporada foi composta por Bruna Massa, Guilherme Cerqueira, Mariana Mendes, Mário Marinato, Pedro Romeiro e Thomas Gamboa. As artes visuais são de Ayomi Araújo, Guilherme Cerqueira, Mariana Mendes, Pedro Romeiro, Raquel Aranha e Rafaela Whittaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todas as pessoas que participaram dos encontros e que contribuíram para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast! Eu sou Rafael Romão, promovido de entrevistado na primeira temporada a mediador esporádico na segunda. Sou licenciado em Cinema e Audiovisual pela UF, mestrando em Cinema e Audiovisual pelo PPG Cine UF e um amante de todo audiovisual que não é cinema. Hoje o episódio é especialíssimo, pois foi construído como um acolhimento para a turma de calouras, calouros e calores de 2020 da licenciatura em Cinema e Audiovisual da UF. Sabemos que essa não é a calorada que vocês sonharam, mas estamos nos esforçando para tentar trazer para vocês algumas informações fundamentais para vocês se guiarem pela experiência universitária. Na real, estou aqui com toda uma galera para fomentar uma conversa que eu queria ter tido quando entrei na universidade. Abre aspas. O que tem para fazer na universidade? Ensino, pesquisa e extensão. Então, é o que chamamos de pilares da universidade. E um dos motivos para que professores e estudantes não possam ser definidos na universidade apenas pela quantidade de aulas que dão ou participam. Vamos começar com o primeiro destes pilares, o do ensino, né? Nas palavras da professora Karen Figueiredo, da UFMT. Abre aspas. A maioria dos alunos orienta sua vida acadêmica em torno das disciplinas que irá cursar e das notas que irá alcançar em cada uma delas. Essa parte, como é possível deduzir, se encontra no pilar do ensino, onde a participação não é voluntária para aqueles que desejam concluir o curso e tirar o seu diploma. Fecha aspas. Para conversar sobre o ensino universitário, estou aqui com duas convidadas, Liana Lobo, que é professora efetiva de audiovisual do Núcleo de Arte do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, licenciada em Cinema e Audiovisual na UF, minha colega de turma, e pesquisa e ministra abordagens do audiovisual na primeira infância, no ensino fundamental e em formação de professores. Também estamos com Carolina Oliveira do Amaral, professora, pesquisadora e roteirista, que atua no campo do roteiro, narrativa e cinema de gênero, formada em 2011 no curso de bacharelado em cinema pela UF e desde 2007 trabalha no audiovisual nas áreas de produção, direção, criação e desenvolvimento de projetos em curtas, longas e programas de TV. Doutora e mestre pelo PPG com UF na linha de pesquisa Estudos de Cinema e Audiovisual. Como professora, já trabalhou na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, na graduação em Cinema da UF e em oficinas de roteiro para escolas públicas municipais, estaduais e federais. Boa noite para vocês, Liana, Carolina, vocês estão bem, segurança? Lavaram as mãos? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Olá. Graças a Deus, estamos bem. Olá a todos que não conheço e também olá aos que já conheço, né? Boa noite, Carolina. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Então, Liana, vou começar com você, né? Estudantes de licenciatura passam pela experiência de estudar educação em um curso sobre educação.
Isso muitas vezes gera reflexões e questionamentos sobre as aulas que participamos na graduação. Você, enquanto licenciada, você vê diferenças entre o ensino na educação básica, no ensino médio e o ensino universitário? Ou seja, o que você acha que é o ensino na universidade? Acho que tem muitas coisas dentro da sua pergunta aí para a gente conversar. Acho que a primeira é isso que você chegou falando, né? Que durante o curso da licenciatura em cinema, em qualquer licenciatura, na verdade, você está aprendendo sobre educação, mas você está num espaço de educação, né? E eu acho que isso provoca um diálogo muito interessante, porque o quanto mais tempo você fica no curso, mais você aprende sobre educação e mais você tem formas de questionar e de participar das construções do ensino no curso que você está. Eu acho muito interessante porque desde as primeiras turmas da licenciatura em cinema, que começou em 2012, criou, assim, acho que é uma cultura da licenciatura, dos alunos da licenciatura serem muito mais envolvidos e tenderem a uma certa militância maior do que os alunos do bacharelado. Acho que tem uma coisa assim da gente se envolver nas reuniões de departamento, propor disciplinas, conversar com os professores sobre os currículos, né? O coletivo que está propondo esse evento de hoje, Cidadania e Imagem, eles enviaram, por exemplo, um estudo sobre a bibliografia do curso, né? Então, esse tipo de ação que eu acho que está muito enraizada nos alunos da licenciatura em cinema estarem preocupados com a educação e provoca um envolvimento na faculdade, assim, que eu acho muito gostoso, né? Porque você se sente parte da construção do que é esse espaço, assim. E aí, sobre a pergunta da diferença entre educação básica, ensino médio e graduação, que você falou, né? Obviamente, assim, tem coisas muito diferentes, né, por causa das faixas etárias, a forma que você transmite os conteúdos são muito diferentes, mas tem alguns elementos, assim, que estão presentes sempre na educação. Eu acho que um deles é a preocupação com o outro, que a educação, enfim, não tem como você estar sozinho na educação, assim, não. Mesmo que exista pessoas, eu sou autodidata, mas o estudo da educação, a vivência da educação é essa vivência coletiva, essa vivência com o outro. Você promove coisas junto, as aulas são encontros. Então, seja na infância, no ensino médio ou na faculdade, a educação ocorre nesse momento do encontro, nessa coisa da experiência e tal. E também, em qualquer um desses espaços, tem essa questão da educação, que é esse momento em que você seleciona e remonta alguns conhecimentos do mundo para você falar, esses aqui são os que eu quero passar meu tempo estudando, entendendo, fazendo, criando. Então, desde criancinha, na educação infantil, que eu também tenho experiência em educação infantil, você está fazendo isso, você está falando assim, isso aqui é o que a gente vai passar o tempo fazendo agora. E eu acho que quando a gente entende isso, né, de que na educação sempre é isso, né, alguém pode ser o coletivo, pode ser um professor, alguém está selecionando, isso é importante, a gente vai passar o tempo fazendo isso. E aí, quando a gente entende na faculdade que é isso que é educação, que a gente começa a querer participar e questionar as decisões também dos professores, né? Por que é isso que a gente vai passar o tempo fazendo? Por que é isso e não outra coisa? Por que a gente não vai ler outros autores, não vai fazer filmes aqui nessa disciplina teórica? E aí começa a questionar os objetivos da educação e da procura do conhecimento, né? E eu acho que isso é muito interessante, assim, eu fiz disciplinas com o Rafael, né, Rafael, que estava lá assim, mas por que esse tipo de prova? Por que é assim? Por que... E acho que isso vai criando uma coisa que tem a ver com a educação sempre, né? Que é tipo, você entender o que é educação, é você se questionar sobre essas coisas. Quais são as melhores formas de juntos aprendermos, estudarmos e fazermos, né? Criar conhecimento junto. Qual que é a melhor forma? E aí passa nisso a construção quais vão ser os saberes que vão ser colocados à luz, né? O que é que vai estar de fora da disciplina
e quais são as práticas também que você vai estar vivenciando na faculdade, né? Enfim, eu acho que é isso. Eu não sei se respondi tudo, que é uma pergunta muito ampla. Vou puxar agora para a Carolina um pouco. Carolina, você já passou pelo mestrado, pelo doutorado e pelo pós-doutorado, né? Para a Liana, eu perguntei da graduação para antes da graduação. E para a graduação depois da graduação, assim, você vê diferenças entre o ensino na graduação, na pós, né? E na pós dividida entre mestrado, doutorado e pós-doutorado. Você que agora também está dando uma disciplina na graduação, né? Como você encara que é essa relação de ensino na graduação? Bom, gente, obrigada por me convidarem. Eu dou aula na graduação desde 2013, como mestranda, como doutoranda, como professora substituta, e agora como pós-doc. E aí, quando você começou esse encontro, você falou que o intuito era fazer tudo que você queria ter tido na sua graduação. E é um pouco essa volta que eu sempre faço toda vez que eu vou para a graduação, dar aula ou participar de algum evento. Eu tento fazer o que eu não tive na minha graduação que seria bom, assim, eu penso nisso. E a diferença que eu acho da graduação para pós-graduação é que a pós normalmente é voltada para pesquisa mesmo, né? É mais focada. E a graduação tem muitas possibilidades. E eu acho que a troca na graduação é muito mais rica. Tem coisas que talvez a gente não dê, quando a gente está na graduação, não dá tanta importância, mas você está todos os dias convivendo com essas pessoas que juntou, que o acaso juntou, o interesse juntou de estar todo mundo fazendo o mesmo curso, é incrível. Você junta isso pouco tempo. E muitas pessoas vão virar seus amigos para o resto da vida, que é o meu caso, assim, faz 14 anos que eu entrei na graduação. E são meus amigos, até hoje, meus melhores amigos. Mas, assim, eu só convivi com eles diariamente há 14 anos atrás, há muitos anos atrás. Então, assim, eu acho que a graduação permite essa troca incrível com os alunos. É claro que tem professor, tem muita coisa para fazer, eu fiz por exemplo, eu fiz uma extensão, eu estava no segundo período, eu fiz uma extensão na biologia, trabalhando com vídeo educativo, e foi ótimo, assim, foi quando eu aprendi a editar, eu sabia mais editar aqui há muitos anos atrás do que hoje, mas assim, você circula mais. Eu acho que quando você vai para pós-graduação, você já está mais focado mesmo. Você vai participar, quando participa do grupo de estudo, são aquelas pessoas que você convive mais, são as disciplinas que você vai escolher e a sua pesquisa. Certo sentido, a pós é um pouco mais solitária. Eu acho que não precisa ser, mas é como a gente costuma encontrar o ensino na pós, assim. Eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi, Rafael. Sim, respondeu. Liana, acho que uma das primeiras crises, assim, né, nós vivemos muitas crises juntos, né, enquanto licenciando, né, mas uma das primeiras que a gente se depara é por que eu estou numa licenciatura em cinema e audiovisual. Né? Porque muitas vezes do tipo, a pessoa, eu não passei no bacharelado, vou botar aqui na licenciatura e depois vou ver se eu mudo. Né? Inclusive a gente viveu isso, né? Mais da metade da nossa turma desistiu de se fazer a licenciatura e passaram para o bacharelado. Né? Como você acha que é essa relação entre, na licenciatura em cinema, né? Entre aprender sobre educação e sobre audiovisual? Né? Dá para aprender sobre audiovisual na licenciatura? As disciplinas do bacharelado fazem falta? Como você acha que é essa relação de ensino com o audiovisual na licenciatura? Eu acho, boa parte da conversa que eu tive lá nesse primeiro encontro do coletivo, que não foi filmado, foi sobre isso. E agora eu estou pensando assim, primeiro nessa questão que você falou
Eu não sei como é atualmente, pelo que você disse, eu imagino que continue assim, mas realmente foi muito forte nas turmas iniciais da licenciatura isso, principalmente por ser um curso muito novo, e eu acho que ainda é muito novo e poucas pessoas conhecem. Então, nem se reconhece como uma opção, de fato, né? Então, assim, quando a gente está saindo do ensino médio, está escolhendo a graduação, a gente não está pensando assim, vou ser professor de cinema, porque nem é uma opção na nossa cabeça, parece que isso nem existe, né? E aí eu acho que acaba sendo uma descoberta. Você descobre, né, que o curso existe e aí tem interesse nele ou não, né? Tem casos de pessoas que fizeram dupla titulação, né? Estavam no bacharelado, descobriram um curso de licenciatura enquanto estavam no bacharelado e aí falaram assim, nossa, que incrível, vou trocar de curso, vou fazer dupla titulação. É aí, tem alguém aí, ó. Mas acontece isso também. Mas normalmente do que o Rafael falou é esse susto, né? Que a pessoa estava pensando em fazer cinema, em fazer filmes, em trabalhar com audiovisual. E aí encontra esse curso, talvez por uma questão de nota de corte, entra e toma um susto assim, tá, peraí, o que é isso? O que eu vou fazer? E eu acho que é uma questão assim, de se encontrar mesmo, assim, se a pessoa está disposta é o interesse mesmo. Se tem um interesse na educação, no que significa a relação com o outro, em como se constrói conhecimento, no que significam as representações que a gente vê nas imagens, né, para a sociedade. Eu acho que tem sempre um se voltar para o outro no pensamento da educação, assim, um se voltar para o estudo, né, tipo assim. E aí, quando a pessoa tem esses interesses que, para mim, extrapolam algumas tendências que tem no bacharelado, assim, de um interesse mais autoral. É isso, eu acho que no bacharelado tem uma tendência a um interesse autoral, de criar uma coisa sua, e eu acho que na licenciatura, para você ficar na licenciatura, assim, para você ficar o curso todo, ou você tem um interesse nisso ou cria um encantamento com isso, que é essa coisa do coletivo, de estar com os outros, de trocar, de... E eu acho, enfim, no meu caso, foi um encantamento, assim, eu cheguei de paraquedas e eu fiquei encantada com as coisas da licenciatura, eu também, como a Carol, no segundo período fiz um projeto de extensão, participei de extensão, e aí fiquei, nossa, isso é incrível, que delícia. Então, assim, foi a partir de um encantamento mesmo. Ai, meu Deus, esqueci qual foi outra coisa que o Rafael perguntou. Aí era... sim, se aprende sobre audiovisual. Boa, isso mesmo. Bom, é sempre uma questão, e como uma coisa que o Rafael falou, eu acho que não estava gravando na hora que ele falou isso, mas que é muito importante, assim, também foi uma conversa que eu tive quando entrei no curso, primeiro de que é isso, para você aprender a fazer vídeo audiovisual, fazer cinema, aprender as técnicas, para você criar e para você de fato fazer, você não precisa de uma graduação, você não precisa fazer uma graduação em bacharelado. A graduação é um espaço de estudo, de reflexão, de encontro, como a Carolina falou, de se encontrar com esses pares, com essas pessoas que têm esse interesse, mas não é um espaço que você precisa passar para aprender a fazer essas coisas. A melhor forma de aprender é fazendo, é criando coletivo, é tentando fazer filme, e é sendo envolvido. E quando isso começa a permear a sua vida, quando você se importa com isso, quando você vai atrás, você assiste filmes diferentes, de lugares diferentes. Claro que é isso, assim, na graduação a gente entra em contato com um bocado de coisa que a gente não conhecia, então é incrível, é essencial, assim. Mas eu entendo que não existe uma necessidade de ninguém cumprir o currículo do bacharelado completo para fazer cinema. E aí o que eu entendo assim é que tem algumas disciplinas parecidas nos dois cursos, e aí algumas disciplinas na licenciatura já dão conta de alguns conhecimentos, e quando a gente tem um interesse específico em alguma coisa que não está sendo contemplada pela licenciatura, dá para pegar a disciplina como optativa, uma ou outra. Então, eu fiz a disciplina de técnica de som do bacharelado, fiz a disciplina de direção de arte do bacharelado, mas
Mas é isso, voltando a falar daquela coisa da militância, também pode surgir uma militância de exigir que tenham disciplinas optativas sobre essas áreas à noite. Eu acho interessante. Mas se a pessoa puder fazer a disciplina como optativa, também é bacana. Mas também outra coisa, que tipo, quando a pessoa ela entra pensando em espaços específicos do conhecimento para produção audiovisual e para produção em cinema, né, de curtas e tudo, mesmo o bacharelado não contempla esses conhecimentos, porque, por exemplo, eu tinha essa dualidade, assim, eu fiquei muito encantada, como eu falei, eu queria muito ser professora, inclusive sou agora, né? Mas eu também tinha interesse na direção de arte. E aí eu ficava assim, nossa, a direção de arte é massa. Mas tem uma disciplina no bacharelado de 6 meses. Então, mesmo quem entra no bacharelado e fala assim, quero fazer direção de arte, o que você entende no curso é que você tem que ir atrás, entende? E assim, existe essa discussão política no bacharelado também muito forte, que eu acompanhei muito através dos meus colegas, amigos, né? E também da minha militância lá no NECINE, no Diretório Acadêmico, acompanhei essa discussão muito forte que tem no bacharelado, que eles também sentem essa falta. E que, na verdade, tem muito a ver com o que é o espaço da universidade, né? Então, assim, se a gente vem atrás da universidade para uma formação técnica, ela de fato não é completa. Então, assim, ninguém, nem no bacharelado, aprende a fazer filme de uma forma completa a partir do curso, porque são 6 meses dedicados a uma área que é uma carreira, sabe? Assim, 6 meses para estudar roteiro. Gente, assim, não é o suficiente. Então, é uma questão também, eu acho que de entender, acho que na licenciatura, quando a gente entra, de entender que a gente não é porque está na licenciatura que a gente está com alguma deficiência nesse conhecimento, né? É mais uma visão de que é um conhecimento difícil mesmo e que a gente tem que ir se envolvendo com o espaço universitário e com o espaço fora da universidade, com a vida mesmo, para alcançar esses conhecimentos, né? Você tem que fazer, produzir atrás do que são seus interesses. E eu acho que o mais interessante de fazer graduação é que é um momento da sua vida que você para isso, né? Assim, você vai entender o que você quer, você vai experimentar, vai ali, vai aqui e vai encontrando, assim, as formas. Mas, enfim, para responder de uma forma clara, sim, é possível aprender sobre audiovisual na licenciatura, no mesmo nível, mais ou menos, do bacharelado, mas nenhum dos dois é o suficiente para produzir e também não é o suficiente nem para virar professor, isso eu estou querendo dizer. Também você termina a licenciatura em cinema, se você não foi para a sala de aula, se você não tentou dar aula, se você não se envolveu em algum projeto, se não foi para campo, você também não consegue ainda ser um professor. Mas, enfim, é isso. Puxando um pouco essa coisa do professor, né? Porque a gente tem o audiovisual com todas essas áreas dentro do audiovisual, né? Você tem a fotografia, você tem o som, você tem a montagem, você tem o roteiro, né? E se você for pensar, são profissionais completamente diferentes, áreas de estudo completamente diferentes, né? E nós, enquanto licenciados, nós acabamos, muitas vezes, tendo que saber um pouco de tudo, né? Para conseguir dar conta dos processos educativos, né? Eu, muitas vezes, do tipo assim, se falarem para mim, Rafael, você pode gravar o som desse filme aqui? Eu, enquanto do tipo um profissional da educação, eu sinto que, se eu tiver um tempo para estudar, para correr atrás, conversar com algumas pessoas, de repente eu até consigo fazer. Então, eu acho que a licenciatura, ela me deu uma cara de pau, assim, sabe? Do tipo de que, eu sou capaz de aprender o que eu quiser. Né? Então, acho que essa é uma vantagem que, às vezes, no bacharelado, as pessoas focam em uma carreira, eu vou ser produtor. Aí ela, do tipo, odeia todas as disciplinas, tenta passar, né, nas disciplinas do jeito mais possível, e porque ela está interessada em ser produtor. Então, eu acho que no bacharelado tem essa questão das carreiras, que as pessoas acabam se perdendo, e na licenciatura eu sinto que a gente tem uma certa abertura para aprender mais sobre as diferentes áreas, assim, sabe? Eu sinto um pouco isso. E aí, puxando um pouco para Carolina, você já deu aula em cursos livres, em cursos técnicos no ensino superior, né? Qual é a postura que você acha que o educando ou que o discente pode ter para aproveitar melhor
esse conhecimento mesmo que limitado que os cursos conseguem oferecer, né? Às vezes em um semestre, mas como você acha que o discente pode melhor aproveitar esse conteúdo, melhor aproveitar essa relação de ensino com esses espaços? Você está falando um conteúdo técnico ou em geral? Tanto no técnico em geral, assim, né? Tanto no técnico, porque eu acho que as pessoas entram no curso de cinema pensando muito em como ter esse aprendizado da carreira do técnico, né? Mas também como aproveitar essas outras coisas que estão fora do técnico na universidade. Bom, mas talvez eu vou me repetir, assim, mas é a troca. É a melhor forma de você aproveitar, é você ter troca, você ter escuta. Eu ia falar isso para vocês, ter escuta é primordial, assim, estou falando para o professor, principalmente, não estou falando para os alunos, não. Mas o professor, se o professor tem escuta, eu acho que 50%, claro, ele tem que ter preparo e tem que ser organizado, mas se ele tem escuta, se ele está aberto a ouvir a turma, eu acho que é o que pode aproveitar melhor, assim. Eu já dei aula de roteiro em situações muito diferentes, assim, muito diferentes. E, gente, meu cachorro vai estar gritando aqui, desculpa. Mas eu já dei aula para 8ª série, 9º ano, né? 9º ano, e já dei aula para 2º grau, e já dei aula para universidade, e a aula nunca pode ser a mesma. A gente sempre tem que adaptar. Não é porque não estão no mesmo nível, não é isso. É porque são outras pessoas, são outras interações. Então, acho que a dica que eu dou, assim, acho que a melhor coisa que um professor pode ter é escuta. Porque aí vai aprender muito, não é porque vai ser bom. Porque o professor vai aprender muito, mas muito mesmo, assim, com os alunos. Eu aprendi muito mais como professora, eu acho, do que como aluna, por causa dessa oportunidade de ter, sei lá, 30 professores numa sala só. E a gente também, como aluno, também escutar os nossos colegas, assim, acho que todos nós somos professores nessa sala, é um pouco isso, assim, minha visão. Assim, mesmo que, se for um conteúdo técnico, por exemplo, que é o caso que eu mais estudo, roteiro, às vezes os alunos ou os colegas não têm tanto conhecimento técnico, mas vai ter um conhecimento sensível, vai ter muito o que ensinar a gente. Então, assim, é isso que eu acho que é o principal, assim, tá com uma escuta atenta na sala de aula. Legal, acho que é uma dica muito importante, né? Vocês não se verem como como competidores que estão competindo pela maior nota, do tipo... Acho que você vem da educação, do ensino básico, né? Com aquela coisa de que eu tenho que entrar no vestibular, tem que passar na universidade. E aí a competição fica muito forte, né? Quando você entra na universidade, você pode cair um pouco na neura de que o mercado de trabalho. Então, eu não vou passar essa dica aqui para a pessoa, porque a gente está concorrendo para o mesmo edital. Porém, vocês perdem muito quando vocês deixam de colaborar, quando vocês deixam de trocar, né? Acho que isso é... Liana, assim, para a gente talvez encerrar esse tópico do ensino e partir para os outros pilares... Você, enquanto discente da licenciatura, enquanto licencianda, quais você acha que foram os maiores desafios que você enfrentou enquanto discente? Deixa eu pensar aqui. Eu não sei como... Eu acho que assim, acho que tem uma questão da precariedade, que eu acho que foi um desafio, porque é um curso novo com... alguns docentes que fazem parte do departamento pouco interessados em se envolver em dar aula, normalmente em cima do argumento da aula noturna, como se fosse o maior problema. Mas, assim, essa coisa de ser de noite trouxe algumas dificuldades na precariedade, assim, nesse sentido de, tipo, a gente teve a gente tinha muitos estresses todo início do semestre,
porque alguma disciplina não ia ser ofertada, porque não tinha um professor, não tinha aceitado, ou alguém falou aí almoxarifado. Esses estresses de funcionamento, precariedade, principalmente na hora da noite. Isso que falaram do almoxarifado, também discuti bastante com a galera do coletivo no encontro que eu tive com eles, que essa questão, assim, né, você... a universidade e o departamento, eles não estão prontos para um curso noturno. Então, não sei como está agora, parece que está um pouco o mesmo, não sei se melhorou, mas essa foi uma dificuldade, assim, sempre de encontrar os horários, né? Para que a gente possa fazer as coisas, não almoxarifado, pegar equipamento. Deixa eu pensar outra dificuldade. Não sei, porque para mim, assim, eu fui uma aluna muito envolvida, né? Eu me envolvi muito com as coisas, assim, e eu tinha esse privilégio de passar, a maior parte da minha graduação não estava trabalhando, né? Então eu pude pegar bolsas e tal, e me envolver nas coisas com bolsa, né? Em vez de estar, tipo, num estágio fora da universidade. E esse envolvimento, enfim, que eu pude ter na universidade, assim, inclusive, como eu falei, com o diretório acadêmico, com as posições políticas, me ajudaram muito, assim. Então, eu acho que teve essa... Acho que as outras dificuldades que a gente enfrenta são mais no caráter... assim, no caráter do que é esse momento de formação da pessoa na universidade. Então, acho que todo mundo passa por algumas dificuldades de insegurança, dificuldade de encontrar seus pares, né? Quais são as pessoas com quem você vai ficar, não só amigo, com quem você vai trabalhar junto, as pessoas com quem você consegue produzir junto, com quem você consegue, enfim, criar, né, coletivos para fazer filmes, para fazer projetos de educação, para dar aulas. Isso causa muito... É uma dificuldade, mas acho que uma dificuldade faz parte da formação mesmo, assim. Eu não sei, eu acho que teve essas dificuldades da precariedade, mas que tem a ver também, assim, com uma dificuldade de diálogo com algumas figuras da universidade, né? Mas eu acho que isso é muito contornável, porque também tem alguns outros docentes, assim, que são tão fundo do coração, que são pessoas, assim, tão maravilhosas, que fazem parte da formação, que se envolvem, que dialogam, que estão prontos, assim, para participar, né, do que a gente está passando, que eu acho que é isso, tem a ver com encontrar, isso que eu falei, encontrar os colegas, não só quem são seus pares, entre os seus colegas, mas até os professores, você vai identificando, assim, quem que são os professores, você consegue... criar coisas junto, quem que é o professor que você está assim, eu acho que é essa dificuldade de se encontrar no espaço universitário mesmo, mas eu acho que se você vai se jogando, tudo dá certo. E muitas vezes a gente se encontra até fora do curso, né, em conexão com outros cursos que têm disciplinas afins, ou mesmo, por exemplo, você vai para biologia e você descobre uma coisa lá fantástica, né, e por aí vai. Passando um pouco para o bloco da pesquisa, né, abordamos o primeiro pilar da Universidade do Ensino, agora a pesquisa, né? Partindo do pilar da pesquisa, trago uma reflexão de Maria Sletuis. Pode-se dizer que a pesquisa é um produto natural do amadurecimento do ensino. É o aprofundamento do conhecimento já existente, nascido da busca por soluções, da busca pelo novo, do gosto pela investigação, pela descoberta. Em síntese, a pesquisa é, na verdade, um excelente exercício de maturidade científico-sociocultural. Para conversar sobre a pesquisa, trago aqui pesquisadoras recém-nascidas para o diálogo aqui com Liana e Carolina, que continuam aqui com a gente. Então eu tenho aqui agora a Clara Couto, que é estudante do 3º período de licenciatura em Cinema e Audiovisual na UF. Em 2019 atuou como assistente de João Paulo Barreto Dias em oficina do 21º Festival Brasileiro de Cinema Universitário, o FBCU, ministrada no Colégio Municipal Alberto Francisco Torres, em Niterói. E atualmente desenvolve a pesquisa de iniciação científica pelo CNPq, ou seja, acho que quer dizer então que ela é bolsista. O nome da pesquisa é Não Corta, Slow Cinema, Cinema de Longa Duração, Cinema de Fluxo e outras categorias do tempo longo, sob orientação de Lúcia Ramos Monteiro. E também temos a Alice Barbier Amaral, estudante do 3º período de licenciatura em Cinema e Audiovisual,
Atualmente é bolsista do PIBIC, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, desenvolvendo uma pesquisa sobre o documentário de Aloísio Raulino como representação contra-hegemônica do popular, sob a orientação do professor doutor Reinaldo Cardenuto, iniciada em setembro de 2020. Vocês estão aí? Alô? Então, vocês são recém-entradas também da licenciatura, né? Vocês são da turma anterior aqui dos calouros, vocês iniciaram a graduação em 2019, né? E vocês agora são bolsistas de iniciação científica, né? Que é uma das modalidades de pesquisa da universidade que os estudantes de graduação podem realizar. Clara, como que você conseguiu participar de uma iniciação científica? Conta pra gente. Então, eu entrei na faculdade ano passado, né? E quando eu entrei, eu não sabia muito, assim, de iniciação científica. Acho que eu sabia que existia, mas eu não sabia de nada sobre, além disso. E aí eu não conheci nenhum estudante que estava fazendo uma pesquisa de iniciação e também não ouvi muito por parte dos professores nada sobre a iniciação científica. Então, por um tempo, eu fiquei achando que cinema não tinha bolsa de iniciação científica. E que é muito doido pensar agora, assim, olhando para trás. Eu não tinha tido contato com essa parte do curso, né? E aí, eu e a Alice, a gente começou a frequentar a tutoria do Lucas Reis. E aí, acho que em algum ponto a gente conversou com ele, perguntou, e ele explicou pra gente como é que funcionava a iniciação, que ele já foi bolsista também na graduação dele. E acho que isso foi um ponto de partida, assim. Daí depois, esse ano, quando abriu o edital, eu e a Alice, a gente começou a correr atrás e também fez algumas perguntas para o Lucas Reis, ele ajudou bastante a gente nesse processo. E ele falou para a gente pesquisar os professores, olhar o currículo Lattes deles, se a gente se interessava pelas pesquisas que eles tinham em andamento, daí foi isso que a gente fez. E eu conversei com a Lúcia, que tinha sido minha professora de análise de filmes. E foi assim que começou. Legal. Alice, então, os professores abriram um chamado, os professores que divulgaram o edital, ou vocês que foram atrás de tudo, desde saber que o edital estava acontecendo até buscar o professor e encontrar o tema? A gente que foi atrás, na verdade. Eu fiquei sabendo da iniciação mais por um amigo meu de filosofia, que quando eu entrei eu fiquei amiga desse menino, e ele estava concorrendo a uma bolsa de iniciação, e aí eu achei que era uma coisa da filosofia, eu não entendia direito. E aí eu fui conversando com o Lucas na tutoria, e foi isso, assim, foram pessoas de fora de cinema que me falaram sobre a iniciação e o Lucas. Acho que foi a Eliana ou a Carol, falaram sobre essa importância das atividades que não são só das bases obrigatórias, né, do currículo da faculdade. Eu acho que isso é muito importante, a tutoria foi um fator muito importante para a gente. Foi isso, mais ou menos. E a gente, para se inscrever, eu tive que ir atrás dos professores. Então, o Lucas me orientou e aí eu pesquisei as pesquisas em andamento dos professores, qual que eu me interessava e qual professor eu tinha afinidade. E aí eu mandei e-mail para Reinaldo Cardenuto, que é o meu orientador, falando que eu tinha interesse na pesquisa dele. E aí ele topou me incluir como bolsista. Muito bom, parabéns pela iniciativa de vocês. E Alice, continuando com você, a escolha do tema, porque você está estudando um documentarista brasileiro muito específico, né? Você já conhecia esse documentarista antes? O interesse pelo documentário surgiu durante o curso? Como que você chegou a esse tema? O interesse pelo documentário surgiu durante o curso. Antes de entrar em cinema, eu não tinha nenhum interesse em documentário, só que justamente por essa abordagem entre cinema e educação, que foi uma coisa que me interessou bastante, e nas aulas iniciais do Leocádio mesmo, a aula de cinema e educação, ele fala bastante de documentário, e aí eu comecei a me interessar, e depois eu
peguei uma de oficina de vídeo processo que fala sobre Eduardo Coutinho. E aí foi um tema que foi crescendo o interesse. E aí, quando eu conversei com o Reinaldo, eu mandei um e-mail para ele e perguntei se tinha espaço na pesquisa dele. E a pesquisa dele, no caso, era sobre cineastas não canônicos do período militar, só que não é especificamente sobre documentaristas. E aí ele falou que ele me deu alguns tópicos para eu escolher, para eu fazer uma pesquisa dentro desse tema. E um desses tópicos foi esse documentarista. E aí eu pesquisei sobre ele. Inclusive tem toda a obra dele no YouTube. E aí foi isso. Eu escolhi o tema de acordo com os tópicos que ele me deu. E pelo meu interesse em documentário. Legal. E no seu caso, Clara, porque você estuda cinema de fluxo, né? Acho que não tem nenhum filme de fluxo, cinema de fluxo no Netflix, né? Então, assim, é algo que você conheceu no curso, você conheceu dentro das disciplinas, nos cineclubes fora da disciplina. Como que você se aproximou do cinema de fluxo? Eu conheci o cinema de fluxo no Cineclube também, que foi promovido pela tutoria. O Lucas trouxe um filme que eu fiquei bem interessada, eu achei muito abstrato esse conceito de cinema de fluxo e foi por isso mesmo que eu corri atrás, que eu trouxe para a Lúcia essa curiosidade, para a gente fazer uma pesquisa desse cinema. E daí, o meu caso foi um pouco... perguntaram qual que foi o filme? Foi Shara, da Naomi Kawase. Aí eu conversei com a Lúcia e foi um pouco diferente da Alice, porque a Lúcia não me incluiu numa pesquisa em andamento dela. A gente construiu juntas um tema de pesquisa, mas ela estudava cinema de tempo longo, então a gente meio que juntou essas duas categorias que estão presentes no cinema contemporâneo. E foi isso, eu me interessei bastante para entender qual que é o papel do cinema lento e do cinema longo na sociedade de hoje, e também entender como esses termos foram surgindo na pesquisa e no cinema latino-americanos. E a ideia também é pesquisar cineastas mulheres que estão inclusas assim nessas tendências, porque muitas vezes a gente ouve falar da Chantal Akerman, da Claire Denis e da Naomi Kawase, mas não tem muitos nomes fora elas, assim. Aí eu tenho interesse em pesquisar outras cineastas. Muito bom, Clara. E continuando com você, como que você inscreveu o seu projeto no edital? Você teve que escrever esse projeto, né? Como que foi a escrita desse projeto? Você teve que estudar? Tinha um modelo online? O que você fez? Não tinha um modelo, eu fui conversando bastante com a Alice e com o Lucas Reis também. A gente... O orientador da Alice passou para ela, né, alguns modelos que já tinham sido inscritos em outros anos de projetos, e daí a gente deu uma olhada, eu passei para minha orientadora também, e pesquisei bastante, teve que fazer um levantamento biográfico bem grande, a Lúcia me ajudou muito, né, nesse processo. Eu li alguns textos, só que agora que a pesquisa começou, eu vou me aprofundar ainda mais nesse processo. Sim, muitas vezes o projeto muda completamente, né? A pesquisa, você começa com um projeto e no meio da pesquisa você está fazendo outra coisa, assim, né? E com você, como que foi esse processo de construção e o que você aprendeu com esse processo de pesquisa até agora? Para você, Alice. Sou eu? Ah, tá, achei que era a Clara. O processo de construção do projeto foi parecido com o da Clara. O meu professor, ele me mandou modelos de 2 trabalhos que ele conseguiu com outros professores, acho que foi com o Fabian, um trabalho sobre a Cinemateca e tal. E aí ele me mandou o modelo e aí foi por aí. Aí eu me esforcei bastante em fazer o texto grande, né, o principal, explicando o projeto. Eu que fiz sozinha e ele foi corrigindo e aí depois ele adicionou as outras etapas.
Mas foi mais ou menos isso. Tem mais alguma pergunta? Eu esqueci. Ou Se só você, essa mesmo? se você já aprendeu algo com esse processo de criação do projeto. Eu tô bem interessada na minha pesquisa e eu já aprendi assim, só de fazer o projeto eu tive que ler alguns textos, tive que ler um livro para poder redigir o projeto, né, para colocar uma base bibliográfica e já estou começando agora a levantar a bibliografia e vai mudando a nossa visão sobre olhar, no meu caso é um período, eu estou estudando esse documentarista, vou dar um contexto assim, é um documentarista da época da ditadura, que na época da ditadura tinham duas linhas de representação do povo, no caso. Uma era uma mais tradicional da esquerda, que um crítico de cinema, Jean-Claude Bernardet, ele classifica como um modelo sociológico, que é um documentário mais endurecido, mais definido, entre o povo e os cineastas, é uma coisa assim, mais o documentarista, o cineasta tentando expor a tese dele, e o outro modelo é o dos militares, da extrema-direita, que tenta estabelecer um cidadão de bem, criar um cidadão modelo. E esse documentarista, o Aloysio Raulino, ele não se encaixa em nenhum desses dois, porque ele tenta fazer um documentário experimental retratando o povo de uma forma diferente. E aí eu tive uma aula com o Reinaldo, foi daí que eu tive interesse até na pesquisa dele, falando sobre a época da ditadura, mas estudar isso a fundo vai mudando a nossa visão e é legal olhar para esse passado e é legal também começar a aprender a pesquisar, né? Que é isso importante. Eu acho bem importante a gente ter esse contato já na graduação, até para se surgir algum interesse em mestrado, nas pós, no caso, já começa a ter esse exercício de pesquisa. E também tem o trabalho de conclusão de curso, né? Que é uma pesquisa que você realiza e que quando você já fez a iniciação científica antes, você sofre muito menos, né? No TCC. Pode nem sofrer. Exato. Não, e assim, já vai entrando em contato de como funciona. Isso. E você está no terceiro período, assim, e eu fico muito impressionado. O grau de aprofundamento que você já tem dentro dessa discussão e que muitas vezes esse aprofundamento é na iniciação científica, né? A iniciação científica é uma atividade que você faz fora dos horários das aulas, então, né, vocês têm encontros com os professores, né? Como que funciona? Você encontra esse professor uma vez por semana, esporadicamente? No caso, começou agora, né? Então tá bem recente para eu falar, mas a gente encontrou uma vez, já encontrou, não, né? Porque por conta da pandemia não tá tendo encontro presencial, mas a gente tem reunião por telefone, que foi uma reunião que ele me orientou mais ou menos como começar o estudo agora, de levantar a bibliografia, quais as primeiras bibliografias que eu vou ler, e também de analisar os filmes, que no meu caso são 3 filmes do Aloysio Raulino que eu vou analisar. E aí ele me deu uma orientada de como analisar os filmes e eu vou ter um próximo encontro no mês que vem. Vai ser de 1 em 1 mês, pelo que eu entendi. Legal. E com você, Clara, você já tem um prazo? Tipo assim, você tem que entregar o projeto, tem que acabar quando? Não, ainda está muito no começo, né? A bolsa acaba em agosto do ano que vem, mas a gente pode renovar. Eu ainda não sei direito como é que funciona esse processo lá na frente, mas eu vou ter um encontro com a Lúcia semana que vem para falar mais. Tipo, eu já tive outros encontros com ela, só que agora que começou oficialmente, eu vou falar com ela só semana que vem. E quantos R$1.000 vocês estão ganhando de bolsa? Conta pra gente. São 400 mensais. Mas eu achei que a gente chegaria a não receber essa bolsa, porque atrasou muito, era para ter começado em agosto, e aí só começou agora em setembro. E como tá uma bagunça nesse governo todo, né, não tinha previsão, o CNPq não se pronunciava, e como teve até ameaça de cortar a bolsa, eu achei que a gente não teria bolsa. Certo. Sim, o prazo... Quer dizer, a gente ia receber as notícias em agosto e daí, de repente, chegou agosto e não veio nada. A gente ficou esperando, assim, e, por sorte, semana passada eles mandaram um e-mail confirmando. Muito bom. Carolina, você que passou pela pós-graduação completa aí, né, chegando no pós-doutorado,
você deve ter convivido com muitos tipos de pesquisa, né? Não necessariamente, por exemplo, dentro da área do cinema e do audiovisual, você estuda filmes, ou você estuda um cineasta, ou, né? Você pode falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de pesquisa que existem dentro do campo do cinema e audiovisual? Bom, vou falar e nunca vou esgotar, né? Pode surgir sempre um campo novo. Por exemplo, eu estudo gênero narrativo. Então, eu fui para esse campo de estudar cinema de gênero, que tem outros professores também. E esse campo, por exemplo, de cinema de gênero, você pode ter uma abordagem teórica, que é pensar mais estrutura, como é que se organiza esse gênero, que é mais ou menos, é mais o que eu estudo, é mais a minha pesquisa. Você pode ter uma abordagem mais histórica, como que esse gênero ele se desenvolve ao longo das décadas. E você pode ter também muitas outros tipos de abordagem. Isso eu estou falando de um campo, assim. Mas, de uma maneira geral, no campo do cinema, tem gente que estuda mais uma vertente histórica mesmo. Tem até no PPG Cine, tem 2 linhas de pesquisas que são, acho que estética e narrativa, e história e... Eu não lembro exatamente o nome, mas era basicamente essas 2 linhas de pesquisa, que são talvez os nortes mais claros dentro da pesquisa de cinema. Mas, por exemplo, eu acho que na PUC tem uma pesquisa de cinema que é voltada mais para a prática. Por exemplo, principalmente assim, acho que na UFRJ também tem os mestrados que são práticos. Você, no final do seu mestrado, em vez de você entregar uma dissertação, você entrega um roteiro, ou você entrega um romance. Não é em cinema, mas, enfim, tem essa possibilidade também. Você pode ir mais para uma área de tecnologia, se for o que te interessa mais, pensar em tecnologia. E dentro, assim, se você for estudar tecnologia, você pode ter uma dimensão histórica, uma dimensão teórica, enfim. E vai fractal para sempre. Você pode fazer interseção entre, por exemplo, cinema e literatura, o cinema e outros campos, cinema e educação, que muitos professores fazem isso, muitos pesquisadores. Não sei se vocês já olharam a SOCINE, que é a Sociedade Brasileira de Cinema, que é a principal associação de pesquisadores de cinema no Brasil. E a SOCINE, eu acho que está com 15 seminários temáticos atualmente. Então, tem um seminário de roteiro, tem seminário de, acho que edição, tem vários seminários. Então, os seminários não é que são tipos, mas são tipo um termômetro do que está sendo pesquisado no momento no Brasil. E a pesquisa de cinema, eu tenho amigos que começaram pesquisando no cinema e foram para filosofia, para estética. Não é que vocês estão começando no cinema, vocês estão presos para sempre aqui. Está aberto, assim, são muitos tipos de pesquisa, muitos. E, assim, eu acho que sempre tem espaço para você criar um campo novo de pesquisa. Quanto mais, assim, olha o mundo que a gente vive, sabe? Acho que quem imaginou que na primeira aula desse semestre ia estar todo mundo online, sabe? Então, enfim, tá tudo aí, é tudo mato ainda para a gente chegar. Eu também estou na pesquisa, eu estou no PPG Cine, né, no mestrado, e eu estudo educação. No caso, eu estudo a Liana. Né? Na verdade, a Liana faz parte da minha pesquisa, mas eu estudo um projeto de extensão que existiu na UF, chamado PIBID Cinema, e eu estudo meio que o estilo dos professores, assim, qual é o estilo do professor de audiovisual, de diferentes professores de audiovisual, exatamente para tentar discutir que há diversas formas de você trabalhar com educação no audiovisual, né? Que não existe uma única forma. Então, eu vou puxar agora para o nosso terceiro tripé, que é o da extensão.
Ainda Maria Sletuis, ela diz, né, Paulo Freire, tentando definir o sentido da expressão extensão universitária, afirmou que extensão universitária significa educar e educar-se na prática da liberdade. Explicando melhor este pensamento, ele afirma que educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem. Por isso, sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais. Em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando o seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. Ou seja, extensão universitária seria, portanto, a atividade que, vinculado ao ensino e à pesquisa, disseminaria os conhecimentos gerados pela universidade, repassando-os à sociedade e construindo novos conhecimentos com a sociedade. Evidentemente, os conhecimentos ou técnicas a serem disseminados precisam representar uma diferença significativa na vida das pessoas ou de parte da sociedade para que haja interesse genuíno em sua transferência. Ou seja, a extensão é esse momento em que a gente sai um pouco da universidade, né, e tenta se aproximar das pessoas. Porém, é um grande desafio se aproximar das pessoas, né, porque nem sempre a gente está falando a língua delas, né, por exemplo. E no universo da extensão, a gente tem dois tipos de extensão. A gente tem a extensão oficial, que às vezes que pode ter bolsa, que é coordenada por um professor, né? O professor, ou ele tem um projeto de pesquisa, e ele pode ter também projetos de extensão. A gente tem, inclusive, professores que se interessam mais por pesquisa, ou professores que se interessam mais por extensão, né? Ou ainda professores que vinculam a extensão com a pesquisa, né? E a gente tem também as extensões não oficiais, que são tocadas pelos estudantes, criadas pelos estudantes. São todas essas iniciativas que os estudantes realizam por conta própria, porque tem formiga na cadeira, porque não se contentam com o que a universidade oferece até então. E aí, para isso, estou aqui com Guilherme Siqueira, estudante do 5º período do curso de licenciatura em cinema na UF, integra o coletivo Cidadania pela Imagem desde a sua criação, mas tem se envolvido mais profundamente neste ano, fazendo parte do grupo de estudos Cupixaua, tendo produzido o curso Arandu Guarani e integrado projetos variados dentro do próprio coletivo. Guilherme, o que é o coletivo Cidadania pela Imagem? Oi, gente. Para quem não viu a hora que eu dei um oi, né? Meu nome é Guilherme, estou no 5º período, como o Romão falou. E, primeiramente, né, é importante a gente falar sobre a história do coletivo, né? Como ele surgiu. A história dele começou nos anos 90, né? Se a gente for pensar bem. O professor Tunico Amâncio, que ele já se aposentou, mas ele integrava um projeto que levava oficinas de cinema oficinas não, um projeto de cinema para o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho. E, no caso, eles, nessa época, eles produziram 3 curta-metragens, mas em 2019, que já pula mais de 20 anos, né? Esse professor Tunico, ele estava para se aposentar, só que ele queria revisitar esse projeto de extensão que ele tinha, por uma questão de preservação mesmo. E essa pessoa, um desses alunos, né, no caso era o Hoffman, que ele está bem aqui. Se ele quiser falar alguma coisa, pode falar, Hoffman. E esse coletivo, né, a gente levou esse nome, Cidadania por Imagem, justamente por conta desse projeto de extensão do Tunico Amâncio. E foi o primeiro contato do Cinema UF com oficinas em escolas. Então, é bastante representativo, né? Porque naquela época nem se falava em ter um curso de licenciatura em cinema, e o Cinema UF já estava entrando em escolas. No caso, a ideia do coletivo como ele é hoje é realmente a gente se unir e buscar essas coisas, que nem a Liana estava comentando sobre almoxarifado, questões que são problemáticas
no nosso departamento ainda, e a gente reivindicar essas coisas. E também servir como um ponto de encontro para pesquisa, produção audiovisual, que é uma coisa que a gente tem interesse ainda, né? Infelizmente, por conta de pandemia, é uma coisa que realmente está complicada a gente pensar em produção audiovisual. Tem outras formas, né? Mas, enfim. E a gente tem se unido ainda mais nesse momento de quarentena, por volta do mês de maio. Foi iniciada as videoconferências, né? Essa seria a segunda temporada do Papo Coletivo. Ele iniciou final de maio, se eu não me engano, e a ideia era realmente ser um ponto de encontro durante a pandemia para a gente debater questões de cinema e educação. E então foram vários temas, desde questões da universidade mesmo, falamos com pessoas do SPCine, falamos com produtores indígenas, professores de diversas áreas. E realmente foi um momento que eu realmente fiquei, tipo, legal, a gente está num coletivo e isso pode funcionar muito bem. E a partir disso, foram se desenvolvendo novos projetos. Desde o ano passado, já tinha um grupo Kupixawa, o grupo de estudos Kupixawa. Eu não fazia parte até o momento, mas nesse momento, durante a quarentena, a gente tem se reunido semanalmente. É um grupo de estudos que se reunia, pelo menos, toda quinta-feira de manhã. Agora a gente está passando por aquele processo, né, de vão iniciar as aulas, a gente não sabe como vai ser exatamente, mas é algo que a gente pode convidar vocês, né? Claro. Mas o que eu posso mais dizer? Hoffman, você quer falar alguma coisa? Gente, eu tô realmente nervoso porque eu fico muito nervoso falando com muita gente. E se o Hoffman quiser falar, eu ficaria muito agradecido. Cara, você não tá nem falando Belamente sobre a origem do coletivo. Acho que eu não tenho nada a acrescentar. Falou tudo. Não sei se eu tenho algo a acrescentar. Eu tenho algo a acrescentar, mas eu acho que o Matheus também podia dar uma pauta. Mas é que a gente é um coletivo que está sempre aberto, assim. Então, tipo, o coletivo é aberto a qualquer pessoa que tiver a fim de somar, sabe? De quem quiser se inteirar mais. Agora também não sei como funciona isso de entrar em mais um grupo de WhatsApp para vocês. Tipo, a gente sempre se encontra, a gente tá bolando várias paradas e tal, e a gente não para não. Então, é uma possibilidade, assim, para quem tiver interesse e tal. E agora, por exemplo, a gente está produzindo o nosso site, né, que é cidadaniaporimagem.uf.br. É algo que a gente conversou com o professor Douglas Rezende, que vocês ainda terão aula, né? E ele conseguiu esse URL para a gente. E então a gente está formatando tudo lá e para a gente apresentar a todos, né? Toda a questão da história e aquilo servir como um portfólio a todos. E eu esqueci de comentar do grupo Kupixawa, né? Que é uma questão que está crescendo ainda, né? Que a gente produziu um curso, o curso Arandu Guarani, com Chamoi Pedro. Ele aconteceu no mês de agosto, mês passado, e foi bastante interessante, porque a gente nunca tinha produzido um curso assim. E tudo começou em uma conversa de um papo coletivo, de uma convidada. Ela comentou que tinha esse Chamoi Pedro, que ele queria fazer chamadas. Ele estava sem fonte de renda e ele queria fazer chamadas e de alguma forma ganhar dinheiro assim. Aí a gente pensou do zero, assim, como fazer um curso, como produzir um curso. E é uma coisa que a gente quer integrar no coletivo, né? Da gente realmente estar a serviço o audiovisual estar a serviço de outros grupos, de outros campos de estudo, mas também cursos de audiovisual sobre audiovisual.
Então é algo que está realmente nascendo. Então a gente aceita sugestões, a gente aceita gente que queira somar, queira fazer parte das equipes de produção, tanto do Papo Coletivo quanto dos cursos. Também o site que a gente está desenvolvendo é algo muito importante que tenha calouros interessados, porque o site precisa continuar crescendo daqui a 2 anos, né, quando provavelmente muitos dos veteranos vão estar se formando e tal. Então é importante que a gente, desde o início do primeiro período e segundo período, tenha algum envolvimento, por mais que pequeno, mas que ele vai crescendo, e vocês serão o nosso futuro, né? Então, eu acho bastante importante falar isso. O coletivo é o coletivo aqui, nós, né? Vocês estão entrando agora, mas vocês já fazem parte desse coletivo, vocês já podem chegar lá opinando, já pode trazer ideia. Nossa, eu queria muito fazer um curta remoto. Assim, como que eu faço? Vamos fazer, vamos juntar gente que queira fazer um grupo no WhatsApp. Todo mundo está cansado de tanto grupo, mas surgindo um novo projeto, a gente cria um novo grupo, começa a gente encabeça esse projeto e pensa junto, e é muito disso. Eu queria mais deixar bem claro que o coletivo somos todos nós, né? Então, todo mundo pode chegar dando ideia, opinando. Acho que é isso. O Hoffman queria falar? Eu ia falar, mas é só para agora pontuar assim, as coisas que você falou tudo, falou muito bem, Gui, parabéns. Mas era só para dizer isso, que o coletivo ele parte dessa necessidade que a gente na licenciatura tem, e que a gente discute muito lá em 2019, quando a gente resolve criar, que era de sanar demandas que o departamento não se atentava assim, para a gente, né? Tipo, a gente tinha uma demanda de produção audiovisual, né? Porque quando vocês passarem mais tempo no curso, vocês vão perceber que não é tão incentivada assim a produção para a galera da licenciatura em comparação ao bacharelado. Então, o coletivo ele surge para suprir essa demanda, o coletivo surge para suprir uma demanda de representação estudantil específica da licenciatura, que eu acho que é o que a gente faz nas reuniões do Unicine, que a gente fez também a partir dessas videoconferências que a gente produziu, né? A gente gerou um documento propositivo com propostas para o departamento. A gente fez essas videoconferências, depois analisou e falou, nossa, tem muita coisa que a gente pode tirar daqui para acrescentar no curso e tornar o curso melhor. Então, a gente gerou esse documento, que acho que pode ser passado para vocês, para os calouros, é importante, né, que seja passado, para vocês terem uma ideia assim, da luta que a gente já está tendo. A gente fez um trabalho sobre a bibliografia do curso, né, e constatou que a bibliografia é predominantemente branca e masculina, e europeia também, né? E, enfim, a gente está tendo essa luta de ter mais representatividade na bibliografia e na filmografia. A gente está, enfim, propondo várias coisas para modificar também o curso de modo geral. Eu acho que é isso, assim. E é isso que o Gui falou, absolutamente qualquer coisa que vocês pensarem que envolva o curso da licenciatura, o coletivo é o lugar certo para você chegar e tentar lutar por isso, propor, enfim. A gente acolhe toda e qualquer demanda da licenciatura. É isso. Sejam bem-vindos. Entrem nos grupos, por favor. Muito bom. E, na verdade, o coletivo Cidadania pela Imagem também não é o único tipo de extensão encabeçada pelos estudantes que é possível dentro do curso, né? E eu acho que a Liana é uma pessoa que viveu vários tipos de extensão. E aí, Liana, eu queria pedir que você comentasse 3, né? Que é esse não oficial encabeçado pelos estudantes, que é realizar curtas, né? Muitas vezes em parceria com estudantes do bacharelado. E 2, que você já teve bolsa, né? Você trabalhou com a professora Índia no acervo, certo? Ou não? Sim, né? E também as bolsas de extensão em projetos de educação. Você pode comentar essas 3 iniciativas, por favor? Sim. Enfim, como o Rafael falou, eu participei de muita extensão, até sobre essa questão da pesquisa. Quando chegou na hora de fazer a pesquisa final da disciplina,
no final do curso eu estava assim, não sei nada de pesquisa, porque eu fiquei 4 anos fazendo extensão, 4, 5 anos só na extensão. Mas é isso, assim, é importante pensar também que o pilar da extensão na universidade, ele é esse pilar que seria esse pilar que responde à comunidade. Então é isso, assim, quando o coletivo, por exemplo, chama convidados que não estão mais no curso, né, como eu e tal, para falar, é essa relação entre quem está fora com quem está dentro, né? Então, enfim, eu acho que eu vou começar, já que eu estou falando, vou começar pelo terceiro que você falou, que é o último, que são as extensões que eu fiz dentro da educação, que para mim são as mais valiosas, mais preciosas, que são as extensões voltadas para o trabalho em espaços de educação, escola ou coletivos. E aí eu fiz algumas. Perguntaram se alguém vai falar do Kuman. Depois alguém fala. Eu fiz algumas com bolsa e outras sem bolsa. Então, com bolsa, teve no segundo semestre uma puxada pela Eliane e pelo Leocate, que eu fiz com o Rafael, foi o ECine, que era a tentativa eterna, sem fim, de criar uma escola de cinema no Colune, que nunca acaba, essa tentativa de fazer isso, porque eu vi que já o coletivo está propondo umas coisas assim também de novo. Eu tô, não, o negócio está desde 2013. E aí a gente deu oficinas de cinema lá no Colune, que é o Colégio de Aplicação da UF. Também o PIBID, que é a iniciação à docência. Eu fui bolsista por muito tempo no PIBID, que é quando você vai ofertar também coisas de educação em outras escolas. Então, eu dei oficinas de cinema por 3 anos em escolas públicas, né? No Colégio Estadual Guilherme Briggs e tal. E aí, essa relação com a comunidade, de fazer oficinas para as pessoas da comunidade, foi tão assim interessante para mim, que eu também criei um coletivo na época com a Rosa, o João, a Luana e o Yuit, que era o coletivo Aningapara, e a gente foi atrás de editais também de educação para poder continuar dando oficinas. Então, entre elas, a gente fez uma parceria com o Inventar com a Diferença e deu oficinas para professores. Então, a gente fez oficinas de cinema voltada para professores de educação básica, para eles poderem fazer coisas com cinema e audiovisual em educação básica. E é isso, assim, aí teve essa coisa da bolsa de R$400 e sem bolsa também, fazendo atividades e buscando dinheiro em editais também. A outra coisa que o Romão falou, essa ideia de, tipo, no fora de sala de aula, fazer curtas, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, só para pontuar, assim, para ficar claro, uma coisa que eu acho muito interessante no Necine, que é o diretório acadêmico, é que o Necine entende que o aluno de cinema é um aluno de cinema, seja licenciatura ou bacharelado. Então, é um espaço de criação política dos dois. E aí, esses espaços de criação de filmes, eles também podem se entender assim, né? Então, eu participei das equipes de filmes universitários mescladas. Eram equipes de gente de licenciatura e bacharelado misturado, assim. Foram alguns filmes, agora eu não sei mais quantos, mas foram alguns. Teve uma época que foi uma produção intensa, assim, e que também faz parte dessa ideia da gente entender que, para a gente ser educador audiovisual, né, a gente mediar relações de criação com outras pessoas, a gente também tem que estar criando, tem que estar entendendo quais são as questões da criação coletiva, tem que estar se entendendo como criador também, para a gente poder... Como é que a gente vai falar que a gente quer provocar criatividade no outro se a gente não se sente criativo, né? Então, foi uma coisa importante. E você falou também da monitoria. Eu não sei, a monitoria é considerada extensão? Você falou da monitoria com a Índia, né? Acho que é porque tem, por exemplo, se você trabalha no acervo de arte, é extensão, mas se a monitoria é ensino, né? É uma parte do ensino. Eu acho que é ensino. Mas é isso, também existem bolsas na faculdade que são as monitorias das disciplinas, né? Aí eu também fui monitora de uma disciplina do bacharelado, que é a disciplina de direção de arte. Eu fui monitora durante 1 ano lá. Mas é porque o edital era meio confuso mesmo, Romão. Porque o edital era ateliê, não sei o que, era para cuidar do ateliê, só que
o trabalho era duplo, né? Você tem a ver com ateliê de direção de arte, mas tem a ver com a monitoria da disciplina, uma coisa. Mas eu acho que é ensino. É porque também esses tripés deles se misturam muitas vezes, né? Eles também não são distantes. Não, isso é muito importante, porque é isso, assim, então, por exemplo, isso que o coletivo está fazendo, se fosse proposto por um professor, se tem um professor assinando, ele é extensão porque está chamando Liana de fora, Liana está aqui e tal. Mas para vocês da licenciatura, isso, sabe, é um ensino. Então, as ações, elas têm relação de envolver as coisas, né? Esses pilares, eles não são assim separados, eles são unidos, as coisas de ensino, extensão e pesquisa. Então, você pode propor uma ação de extensão que tem impacto na comunidade, que você vai lá, faz uma intervenção educativa, mas está fazendo uma pesquisa sobre isso. Então, essas coisas não são, assim, estanques, separadas, elas são unidas, elas acontecem ao mesmo tempo. E uma das possibilidades dessa junção de extensão e pesquisa é quando, às vezes, os professores constituem laboratórios, né? E um dos laboratórios que existe dentro do departamento é o laboratório Cuman, que é um laboratório focado em cinema, documentário, educação, uma vertente deleuziana do pensamento, né? E aí tem aqui a Nívia Estrela Pereira, que ela é uma estudante da licenciatura que atua dentro do Cuman. É isso mesmo? Oi, então, oi gente, boa noite. Então, o Cuman é tudo isso, né, que o Romão já falou, mais ou menos, né? Já tá há mais de 10, vai fazer quase 10 anos que o Cuman tá nessa, né, da pedagogia do dispositivo, que trabalha a pedagogia do dispositivo. E a extensão do Cuman, a gente atua mais, assim, fazendo grupo de formação de professores, assim, com professores da rede básica, para falar de cinema e educação com esses professores. E agora, na pandemia, a gente começou a fazer esses grupos, né, com os professores, de novo, de forma remota. A gente está com 3 grupos, a gente começou essa semana. E está sendo bem legal, né, já começou. E a gente também vai começar um grupo com licenciandos da UF, né, com todo mundo da UF, de todas as licenciaturas. E também a gente passou recentemente no edital de novas tecnologias, que vai começar dia 28, que a gente vai dar oficina, tipo um curso, oficina assim, para técnicos e docentes da UF. E é mais ou menos isso. Mas o Cuman é basicamente isso, assim, sabe? É pedagogia do dispositivo, que eu acho que é uma coisa que os calouros vão, tipo, ouvir bastante a disciplina do Leocádio, que o Leocádio fala um pouco disso também. Mas é basicamente isso. Pedagogia do dispositivo em linhas mais rápidas, assim. São, tipo, ativações, assim, tipo... Não sei, Fiquei nervosa agora pra falar o que é pedagogia do dispositivo. Eu sempre falo isso toda hora. Conseguem entrar... O laboratório do Cuman teve um projeto junto. O laboratório do Cuman teve um projeto junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Eles fizeram todo um trabalho pelo Brasil afora chamado Inventar com a Diferença, que tem um impacto grande no campo de cinema e educação. E a pedagogia do dispositivo, ela parte do princípio de que para você proporcionar a criação, você tem que criar algumas limitações. E aí eles criam algumas limitações técnicas, e são tipo pequenos exercícios que as crianças, os alunos, né, os professores fazem, que não exigem um conhecimento técnico muito grande e que não são centrados em temática, né? Então não eles fizeram todo esse projeto e usaram isso por causa dessa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, mas para não ser um projeto que assim, vamos discutir homofobia, vamos discutir racismo, não. E que isso surge na imagem a partir de limitações técnicas. Então, você tem que filmar um plano de 1 minuto, e aí eles têm um caderno que são diversos exercícios assim, que partem de algum tipo de limitação, e aí essa pedagogia acredita que a partir dessas limitações você provoca
uma criação centrada na materialidade da imagem, nos sentimentos, e que não dependa de conhecimentos prévios sobre audiovisual. Eu acho que é basicamente isso, assim. É bem interessante e bem influente. Na verdade, se você for em outros espaços de cinema e educação fora da UF, é um trabalho muito influente, o trabalho do Laboratório do Cuman. Sim, muitas vezes quando eu falo com as pessoas perguntam: você trabalha com o César Melhor em Laboratório Cuman? Eu não, eu estou em outra perspectiva. Não, todo mundo. Quando eu estava coordenadora da Rede Quino, as pessoas me apresentavam assim: essa é a Liana, ela é orientada pelo César. Eu falava: não sou não. Mas era assim. Essa não é a única perspectiva que existe no curso, né? Existem várias outras. E é isso, pessoal. Existem todos esses trens em movimento e que vocês chegam agora e vocês podem pular dentro desses trens. Vocês podem criar os seus próprios trens, correr atrás dos professores para criarem coisas novas. Eu acho que é muito importante vocês terem a iniciativa também de criar coisas novas, né? Porque a gente precisa provocar esses professores a buscarem mais bolsas, buscarem mais projetos, né? Muito obrigado pela participação de todas, todos, todes. A gente aqui abordou uma imensidade de informações. A gente já está tarde, né? Deve todo mundo com fome. E aí eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem algumas dúvidas, mas entendendo também que a gente está aqui, né? A gente vai ter um encontro na sexta-feira também, que a gente pode conversar mais. Vocês também podem entrar no grupo. Sei que também vocês acabaram de lidar com isso tudo, às vezes você nem tem pergunta, né? Do tipo assim, tá bom, vou lidar com isso tudo. E é isso, vamos abrir rapidinho para perguntas. Quem tiver, quem quiser, de repente, falar, quem quiser fazer uma pergunta, comenta no chat aí que a gente abre rapidinho. Muito obrigado, Carolina, por ter participado, ter trazido essa galera aí da disciplina para o encontro. Estamos na sua sala, né? Estamos no seu link. Nenhuma pergunta? Encerramos então, vamos comer? Romão, eu só queria falar de novo, né, para quem quiser falar com a gente, o Hoffman enviou aqui o link do nosso grupo do WhatsApp, mas também tem o nosso e-mail, cidadaniaporimagem@gmail.com. Então, se quiserem falar alguma coisa, tipo, oi, sou o Calouro, aí a gente te coloca em grupo, coloca em lista e tudo mais. E é isso. Fiquem ligados que a gente sempre marca reunião ou alguma coisa para a gente conversar e vamos tentar ficar sempre presente, né? Por mais que seja o virtual, que a gente tenha alguma presença, né? Acho bastante importante. E é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Só para chamar rapidinho, antes de abrir para as palavras finais, o próximo episódio vai ser sobre vida após a licenciatura, então a ideia é conversar um pouco sobre diferentes tipos de carreira que a gente pode seguir enquanto licenciado. Eu trabalho no terceiro setor, a Liana trabalha em universidade, tem pessoa que trabalha em escola livre, tem pessoa que, sei lá, está fazendo filme, enfim, a gente vai poder trazer e conversar um pouco sobre esse futuro. Liana, Carolina, quiserem encerrar, palavras finais? Enfim, para mim é muito gostoso, né? Porque eu saí da faculdade, estou em outra cidade, assim, tô em Belo Horizonte, e é gostoso sentir um pouquinho assim o que foi, né? Voltar a sentir essa coisa da graduação. Quem a Carol falou, quando sai da graduação não tem mais esses espaços assim, né, tão coletivos, assim, tão cheio de gente. Também estou agradecida pelo convite. Foi incrível participar e saber voltar um pouco. A gente sempre volta um pouco para a nossa graduação quando tem esses eventos assim, e fico ao mesmo tempo nostálgica e esperançosa. É isso. Obrigada.